Milhares de anos. É isso que separa os escribas lá do Egito Antigo da sala de aula que espera por futuros pedagogos e pedagogas. Mas, será que as práticas de ensino estão tão distantes assim? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas raízes da educação para entender quais desafios e, claro, quais heranças moldam o que a gente faz em sala até hoje. A pergunta que vai guiar nossa conversa é exatamente essa. Pode até parecer um salto meio maluco no tempo, né? Mas olha, as conexões são muito mais profundas e atuais do que a gente imagina. Vamos juntos desvendar esse quebra-cabeça histórico? Bom, para achar as respostas, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo, naquele momento em que as primeiras grandes civilizações começaram a organizar não só as cidades e os governos, mas também o jeito de passar o conhecimento para frente. O ponto principal aqui é que a escola nunca foi uma instituição neutra. Pensa só, nas primeiras civilizações, como no Egito ou na Mesopotâmia, os governos eram teocráticos, ou seja, o líder era visto como um deus na terra. A educação, então, nasceu para quê? Para servir essa estrutura. A ideia era formar funcionários leais e reforçar que o poder dos governantes era divino, não era para criar pensadores críticos, de jeito nenhum. E a principal ferramenta para manter e administrar todo esse poder foi uma invenção que, nossa, mudou a história: a escrita. Só que no início, ela não era para todo mundo, não. Era uma coisa bem exclusiva. O padrão que a gente vê nessa tabela é muito, mas muito revelador. Não importa se era no Egito, na Mesopotâmia ou na China. Dominar a leitura e escrita era um privilégio de uma elite bem pequena. Os escribas, os sacerdotes, os mandarins, eram eles que controlavam os registros, as leis, os textos sagrados. Com isso, eles garantiam o poder sobre a imensa maioria da população que não sabia ler. O saber era literalmente um instrumento de controle. E olha só esse trecho de um papiro egípcio, que ilustra isso de uma forma brilhante. A citação mostra o status, o poder imenso que estava associado a quem dominava a escrita. Ser escriba não era só ter um trabalho, era fazer parte da classe que mandava em tudo. Isso diz muito sobre o valor que se dava ao conhecimento naquela época. Então tá, com base nesse contexto todo, de poder centralizado e um saber restrito a poucos, que tipo de escola foi criada? Vamos dar uma olhada agora nos pilares que definem o que a gente chama de educação tradicionalista. E aqui a gente chega num conceito-chave, que talvez seja a herança mais duradoura e, vamos dizer, mais problemática de todas. O tal do dualismo escolar. Funciona assim. De um lado, existia uma educação intelectual, para formar os futuros administradores do reino. Do outro, para a grande maioria da população, sobrava só o ensino prático, de um ofício, que geralmente passava de pai para filho. Era basicamente uma escola para quem pensa e manda, e um trabalho para quem obedece e faz. E esse dualismo todo se apoiava em outras características bem marcantes. O conhecimento era visto como algo sagrado, revelado, o que tornava a autoridade do mestre, do professor, algo inquestionável. E como é que se aprende algo que é sagrado? Pela memorização, pela repetição, não tem espaço para debate. E claro, o acesso a essa educação formal era totalmente negado às mulheres e às classes mais baixas, o que só ajudava a manter a estrutura social do jeito que era. É exatamente neste ponto que a história se encontra com o nosso presente. Como é que essas práticas que foram criadas há milênios ainda ecoam, muitas vezes de forma silenciosa, invisível, dentro das nossas salas de aula de hoje? A memorização é um exemplo clássico. Aquela técnica antiga de repetir textos sagrados em voz alta até decorar sobrevive até hoje. Sabe quando a gente vê a tabuada sendo ensinada como uma musiquinha para decorar, sem entender a lógica por trás? Ou naquelas provas que cobram exatamente o que está no livro, palavra por palavra? Pois é a mesma lógica. A figura do mestre como uma autoridade absoluta também deixou marcas profundas. Essa herança aparece naquela imagem do professor como o único que sabe de tudo na sala. Sabe aquela aula que é só o professor falando e as perguntas são vistas como uma interrupção? Ou quando o aluno que questiona é logo taxado de indisciplinado? Isso é um reflexo direto daquela relação de poder antiga, bem vertical. E aqui o dualismo escolar mostra sua face mais atual e, infelizmente, mais cruel. A antiga divisão entre educação para a elite e para o povo aparece hoje na desigualdade gritante entre os nossos sistemas de ensino. A diferença de recursos, de currículo, de oportunidades entre escolas particulares de ponta e escolas públicas muitas vezes precarizadas, tudo isso é a continuação daquela lógica de que existem educações de primeira e de segunda classe. Então, diante desse diagnóstico histórico todo, qual é o caminho a seguir?
A proposta não é simplesmente apagar o passado, fingir que ele não existiu. A ideia é compreender esse passado de uma forma bem crítica para a gente poder construir um futuro diferente na educação. Olha que interessante, nem toda a herança é negativa se a gente souber transformar. O respeito à tradição, por exemplo, não precisa ser uma submissão cega, mas sim um diálogo com todo o conhecimento que a humanidade já produziu. A relação mestre-discípulo pode ser ressignificada, se tornando um vínculo de cuidado, de inspiração e não de autoritarismo. E a ideia de que a educação tem uma dimensão ética, isso já era forte lá nos Hebreus e é fundamental hoje. Por outro lado, existem práticas que precisam ser ativamente combatidas. O autoritarismo, o dualismo que gera desigualdade, o decoreba, qualquer forma de exclusão, isso não é negociável. São estruturas que os futuros pedagogos e pedagogas têm o dever de desconstruir, de mudar. E assim, toda essa nossa análise nos leva a uma reflexão final, que é também um chamado para a ação. Fica a pergunta: que marcas desse modelo tradicionalista a trajetória escolar de cada um de nós carrega? E, o mais importante de tudo, como, na futura prática pedagógica, é possível ser um agente de transformação e não apenas de repetição? A história nos dá o diagnóstico. A pedagogia precisa nos dar as ferramentas para a mudança.